pessoal, meu nome é Érica Tobias, seja bem-vindo ao podcast Papo Diverso. E hoje eu estou aqui com a maravilhosa, Francine Oliveira, mentora e líder. E já fiquei sabendo que já foram mais de 1.200 alunos, né? E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito da sua história. Muito obrigada, viu, por você estar aqui hoje. Uau, é um prazer enorme, Érica, muito obrigada pelo convite. Esse programa aqui, de fato, já tem feito sucesso aí na sua jornada e vai ser um prazer estar com você. Só uma correção, são mais de 12 mil alunos. Ai, gente, ainda bem que é ao vivo, então ao vivo a gente pode errar, então 12 mil, perdoe o restante dos alunos, né, 10 mil faltaram aí. Nossa, e aqui eu fico pensando, tantas pessoas já passaram por você. E o pessoal vai conhecer já o restante. Mas primeiro, me conta um pouquinho da sua história de vida. A gente já estava aqui conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo. Mas eu tenho certeza que todo mundo está curioso aí para conhecer você. Ai, obrigada. Certa vez me perguntaram, né, Francine, de onde vem essa força sua, essa sua fé para fazer tudo que você faz? Por que você age assim? E é claro que tem uma história de vida por trás de tudo isso. Por trás daquilo que a gente apresenta, certamente tem muitas dores, muitos choros, muitos momentos difíceis. E foi assim também na minha jornada. A minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela estava grávida do meu pai, ela estava noiva do meu pai e ela tinha 17 anos de idade. Minha mãe era a filha caçula, era mais nova, mais mimada, amada, cuidada pelos pais e pelos irmãos. E quando veio a notícia da gestação, a minha avó não se agradou daquela notícia. E aí começou toda a novela que a gente vê hoje, tudo aquilo que foi difícil para minha mãe na trajetória dela, e eu vivi um pouquinho disso, né? Então eu vivi um processo de rejeição muito grande. A minha avó não quis o meu nascimento, ela quis que a minha mãe interrompesse a gestação quando teve essa descoberta. E aí teve um rompimento familiar. Meus pais tiveram que romper o contato com os meus avós e eu cresci nesse meio, né? Eu cresci sendo rejeitada pela avó. Eu me lembro que depois de ter nascido, quando eu já tinha ali meus 7 anos de idade, época de Natal, meus primos todos ganhavam presente da minha avó materna e eu nunca ganhei. E quando ela encontrava comigo na rua, ela mudava de passeio, de calçada. Então veio um processo de rejeição muito grande. E durante o parto o meu parto, no caso, teve uma complicação. Os médicos disseram o seguinte para a família que estava ali presente: vocês têm 2 alternativas. Ou vocês escolhem que eu salve o bebê ou que eu salve a mãe. E graças a Deus, Deus estava naquele momento, naquela hora, porque para eles foram muito difícil. Eles não sabiam quem escolher e deixou nas mãos de Deus. E Deus sempre faz o melhor. Sim, Deus sempre faz o melhor. Inclusive, pessoal, eu já estava falando aqui com ela o saber que você tem de falar em Deus, né? E é tão importante isso porque realmente aqui é um podcast Papo Diverso. Então, conhecer pessoas diversas é muito importante. E é muito legal quando você fala de Deus, mas continua aí. Sim, ele é a minha essência. E foi aí que depois, mais tarde, eu fui descobrir que eu poderia não ter nascido. E já que eu nasci e que somente eu tenho as minhas impressões digitais que Deus me deu, Ele me enviou aqui com um propósito, com a missão que eu tenho, que é de transformar vidas, que é de fato de fazer as pessoas acreditarem em si, que é de fato de fazerem as pessoas serem seres humanos melhores e viverem uma vida de propósito. Então eu acredito que a minha vida, ela realmente foi protegida por Deus para eu cumprir uma missão e eu não posso passar por ela sem deixar de ser quem eu realmente nasci para ser. E de lá para cá, quando eu já conheci um pouco mais da minha história e entendendo um pouco mais, eu fui traçando algumas metas na minha vida para chegar onde eu estou hoje, para fazer o que eu faço hoje. Sim, e é tão bonito porque, assim, com certeza você já contou essa história para outras pessoas, mas os seus olhos brilham, sabe? É uma verdade tão grande, né? E eu fico muito feliz de trazer pessoas verdadeiras para cá.
E aí você me falou um pouquinho, né, sobre essa sua criação e como é hoje, assim, né, essa estrutura familiar. E, pessoal, eu preciso contar para vocês que eu estou aqui com uma criança de 15 dias, Uau. Gabriele, netinha já, né? Essa mulher toda poderosa já é vó. O pessoal não tá conseguindo ver, mas já é vó, tá aqui. E eu quero que você conte um pouquinho, né? Eu vi que você tem uma filha. Sim. Como que é essa questão hoje? Porque tem aquela coisa de transferência, né? O que eu vivi, eu não quero pro outro, né? Excelente, Érica. É bem assim mesmo. Eu sou casada, tenho 3 filhos, a Esther, que está aqui hoje, junto com a Gabi, que tem 15 dias, que acabou de nascer. E aí eu tô nessa rotina entre dona de casa, avó, mãe, empresária, mentora, professora. E participando do podcast. E participando do podcast. E isso é ter uma vida produtiva, é se autoliderar. Você precisa saber liderar todas as áreas da sua vida, todos os seus papéis. Então, entre uma coisa e outra, você vai ali ajustando. E além da Esther, eu tenho a Sara, que é a caçula, tem 14 anos, e tem o Jonathan, que tem 25 anos, e o Jonathan tem um menino também, de 6 anos, que é o Brian. Então, essa é a minha estrutura familiar hoje. A minha mãe, graças a Deus, ainda é viva. Eu perdi o meu pai em 2006, foi um momento muito difícil. Em outro momento eu até conto essa trajetória, porque foi no momento que eu estava na faculdade. Eu sou a única filha com todas as graduações, formações, né, pós, MBAs, formada. Então, dar isso para os meus pais, depois de tudo que eles passaram para que eu vivesse, para mim era uma questão de honra, né? E isso aconteceu. Só que o meu pai, infelizmente, ele não acompanhou minha jornada, ele não viu essa jornada toda. E hoje a gente tem esta forma de se viver com base em princípios e em valores. A partir do momento que eu entendi a minha identidade, a partir do momento que eu entendi quais eram as minhas crenças que me limitavam a ir mais além, a partir do momento que eu percebi quais eram os meus valores e como eu deveria viver para o outro ter uma vida melhor, isso foi mudando, sabe? Você vai vivendo uma vida de propósito, você vai vivendo uma vida de transformação, e quando você vê outras pessoas sendo curadas, sendo realmente ali treinadas, preparadas, saradas nas suas dores, você também é curado das suas. Sim, sim. E assim, o pessoal tá, né? Eu tenho certeza que o pessoal tá ouvindo e tá pensando assim, realmente ela deve ter uma espiritualidade. E aí eu sei que você é evangélica, cristã, né? Mas que você também tem um instituto, né? Então, pelo que eu vejo, você transfere isso também, né? Você entende que o trabalho é esse propósito. E conta um pouquinho pra gente, porque é tão importante quando a gente descobre o propósito da gente, aonde a gente for, né? Érica, é interessante essa sua fala. Eu conheci Jesus, eu tinha 21 anos de idade, então tem 23 anos, eu tinha 22 anos na época, tem 23 anos que realmente eu conheci Jesus. E desde desse período, a minha vida ela nunca mais foi a mesma. Porque antes disso eu não me conhecia, eu não tinha um entendimento de quem eu realmente era. Sabe aquelas perguntas de crise existencial? Meu Deus, por que eu nasci? Sim. Por que eu faço parte dessa família? O que é que está acontecendo? E você se perde em meio àquilo tudo. E quando você tem essa identidade, você descobre que você é filha, não é? Você é filho. Então hoje eu sei que eu sou filha de Deus, sou filha amada de Deus e que Ele tem um propósito para mim, né? Uma missão a ser cumprida através da minha vida. Por isso hoje eu tenho o meu instituto de desenvolvimento profissional, mas o meu instituto ele veio nessa trajetória, nessa descoberta. Eu atuava como executiva de negócios numa conveniada da Fundação Getúlio Vargas, aqui no sul de Minas. Então, por uma década, eu coordenava 3 empresas, eu era executiva de 3 empresas, e eu comecei a entender que existia ali uma oportunidade, tanto de crescimento, como também de ajudar outras pessoas. As pessoas começavam a me procurar, começavam a me pedir conselhos, orientações, como eu faço isso, como eu direciono a minha carreira, até mesmo
mesmo na própria conveniada, muitos alunos chegavam e falavam, eu quero fazer tal MBA. E quando eu conversava com eles, eu falava, não, o que você quer, onde você quer chegar, não é esse MBA que vai te levar, não é esse curso que vai te levar. E aí direcionava eles para o curso certo. E eu fui descobrindo, então, o meu dom, fui descobrindo ali as estratégias para ajudar as outras pessoas. Eu cheguei no topo máximo dessa empresa, eu cheguei no cargo máximo, onde eu não tinha mais como crescer. E aí eu precisei tomar a difícil decisão. Ou eu fico no meu estágio de acomodação, de estabilidade, onde eu tinha tudo. Era muito tranquilo, né? Então, ali eu já tinha uma carreira consolidada, eu já tinha adquirido bens materiais, que é o que todo mundo busca muitas vezes, né? É deixar a CLT, não é? É deixar a CLT. E eu pensava... eu posso ficar nesse estágio e não ter mais nenhum crescimento, nem não adquirir mais conhecimento e ficar estabilizada, ou eu posso realmente deixar toda essa segurança e ir para um novo nível, o próximo nível, onde mais pessoas serão conectadas, mais pessoas serão transformadas, mais pessoas irão aí ser ajudadas e, além disso, ter aquela liberdade de tempo. Hoje, por exemplo, esse tempo de estar aqui com a minha neta, com a minha filha, de coordenar minha agenda, não é? Então, fala, isso é muito bom. Nessa época, quantos anos tinha as crianças? Meu Deus, fazem 7 anos que eu fiz essa migração. Então, a Esther hoje que tem 22, ela tinha 15 anos, a Sara tinha 7 e o Jonathan tinha 17. Porque é um desafio, né? Principalmente para nós que somos mulheres, que temos filhos, deixar a CLT e realmente investir no empreendedorismo. Eu percebo isso porque as mulheres me ligam e falam assim, Eric, eu quero tanto abrir um negócio e tal, mas tem sempre aquele medinho, né, Francine? Como descobrir isso, sabe? Como descobrir que é a hora certa? Você, como mentora aí, já nos passa esse segredinho. Muito bom. Mas antes de te responder essa pergunta, deixa eu te contar um fato. Quando a Esther tinha 12 anos de idade, ela fez aniversário e eu ainda estava no processo de CLT. Eu fui trabalhar, saí de casa, era umas 7 horas da manhã e eu só cheguei às 10 da noite. Aquilo foi, assim, a pior decisão da minha vida. Mas eu não tinha o que fazer. Eu tinha um compromisso a ser cumprido. E ela passou o seu dia de aniversário toda sozinha. Depois que de fato eu empreendi, há 7 anos atrás, a minha agenda ela é bloqueada em todos os aniversários, em todas as datas especiais de todas as pessoas da minha família. Inclusive o meu, claro. Sim. E agora, por exemplo, 15 dias atrás, a Gabriele, ela antecipou a sua vinda. Era para estar chegando essa semana, dia 22, estava programado. E você ter essa liberdade de você poder olhar para sua agenda e falar, não, agora a minha prioridade é realmente estar ali, cuidando da minha filha que acabou de ter um bebê, cuidando da minha neta que acabou de nascer. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague, dinheiro nenhum. Eu tinha, inclusive, uma aula para ministrar em Porto Velho. E um dia antes eu precisei tomar a decisão mais difícil, que era ligar e falar, gente, eu não vou poder atender essa aula, eu preciso alterar essa data, por conta do nascimento dela e por conta do que a minha filha precisava naquele momento, sabe? Então, eu vejo que se tornar uma mulher empreendedora, empreender, ter o seu próprio negócio, ele te dá essa liberdade geográfica, ele te dá essa liberdade de tempo e ele te dá essa liberdade de poder cuidar daquilo que realmente tem valor para você. Sim. Aquilo que realmente é valorizado por você. E família é um valor muito alto para mim. Tanto que para tomar essa decisão, eu precisei colocar quais são os meus valores. E ali entrou dinheiro, ali entrou trabalho, ali entrou família. Quando eu coloquei isso no processo de hierarquia, eu tomei a decisão com o coração muito tranquilo. Porque eu estaria realmente deixando de ganhar um dinheiro, Sim. Eu estaria realmente deixando de fazer um trabalho, mas eu estaria com a família. Então, isso é muito importante. Agora, respondendo a sua pergunta, como saber, né, a hora certa? Eu cheguei num nível em que eu não tinha mais para onde crescer.
Se você está no momento da sua carreira que você percebe que está travado, que você está paralisado, que nada mais está acontecendo, está na hora de você procurar um mentor, um coach. Eu tive mentores e ainda tenho mentores, apesar de ser uma mentora, apesar de ser uma coach. Não, e isso é muito importante, porque as pessoas têm que entender que também nós precisamos de Sim, mentores, né, Francine? Então claro. É muito importante você trazer isso. Extremamente importante. Todos nós precisamos de um mentor espiritual, um mentor financeiro, um mentor de liderança, um mentor estratégico. Você precisa de alguém que tenha esse conhecimento, que te dê esse norte. E então, quando você chega nesse nível e você começa a ficar frustrado, você já não está mais a fim de levantar para ir trabalhar, tem alguma coisa errada, você já pode não estar mais na rota do teu propósito. E tem hora que a gente precisa fechar ciclos. Você só consegue abrir um novo ciclo e avançar mais se você fechou o anterior. Enquanto você está ali, dando murro em ponta de faca, sangrando e vendo que não sai, que não acontece mais nada, você não consegue avançar. Então, na minha carreira, chegou nesse estágio, eu tive que tomar a decisão. O estágio era, daqui você não avança mais. A única forma que teria era de me tornar a dona da empresa. O que quase aconteceu 7 anos depois. Sério. A FGV, ela fechou aqui, né, no sul de Minas. Só que antes de fechar, a diretoria me procurou e falou, olha, você foi a melhor profissional que nós tivemos nos últimos tempos. E por questão de doença, nós não vamos mais assumir a responsabilidade de ter as unidades no sul de Minas. E nós queremos vender. E a única pessoa que veio na mente foi você. Nossa, gente, que satisfação. Você quer um reconhecimento melhor que Meu esse? Deus! Não tem um reconhecimento melhor que esse, que né? Fez de 7 hora, anos depois. Primeiro, eu realmente agradeci a Deus, né? Eu falei, é muito bom você saber que você é lembrado. Muito bom você saber que entregou o seu melhor e que as pessoas lembram de você por isso. Então, eu realmente vivi o meu propósito, vivo o meu propósito. E quando você está nessa rota, as coisas vão acontecendo. Meu coração balançou? Claro que balançou. Chegamos até a fazer algumas propostas de negociações, sim. Mas eu entreguei nas mãos de Deus e falei, Senhor, se for da tua vontade, que isso não me tire do propósito que o Senhor tem para mim, vai tudo dar certo, tranquiliza o meu coração. Agora, se não for, então não vai. E aí foi o que aconteceu, não deu certo. Não deu certo na finalização. A FGV preferiu ter um investidor que assumisse também a área de BH, então seria uma área muito maior, e aí foi o que aconteceu. Só de ter recebido essa ligação e de ter entendido que realmente eu fiz a diferença, já para mim foi o suficiente. Ah, eu imagino. Você sabe que você vai falando e vai me trazendo um tanto de perguntas, sabe? Mas eu tô aqui com o meu coração pensando, porque assim, o meu mentor hoje é o Rafael do Tupã. Uau. Aí tô pensando qual você tem um excelente mentor. Se ele é o financeiro, ou se... eu acho que eu vou deixar ele ser o financeiro, que daí ele controla as finanças. É tantos mentores. Pronto. De estratégia e liderança, você pode procurar a mim. Ai, pronto, gente! Já tô saindo daqui resolvida, né? E me fala aí, né, pro pessoal, claro que ainda não tá na hora da gente fazer o merchan do Instituto, mas já que você já falou, né, sobre essa questão da mentoria. Hoje, dentro do Instituto, você também oferece a mentoria. Sim, a gente tem alguns pilares que nós trabalhamos, né? O pilar da gestão emocional, o pilar do processo de coaching, liderança e comunicação. Então, esses pilares são os cruciais e, na verdade, são os mais exigidos hoje no mercado de trabalho. Eu recebo muitos contatos de diversas empresas querendo me contratar para poder fazer processos de coaching e mentoria com os seus líderes, com os seus executivos. Porque muitas vezes eles têm dificuldade de liderar a sua equipe, não consegue ter um processo de retenção, não consegue muitas vezes fazer uma reunião assertiva e aí ficam totalmente perdidos e a empresa tem gasto, custo com isso. Mas por quê? Isso só muda, Érica, a partir do momento que a gente tem um autoconhecimento. Eu também fui uma líder um pouco difícil. Eu sempre conto para os meus alunos que lá no comecinho da minha carreira, após um feedback, uma das meninas que recebeu o feedback, ela pegou a bolsa, saiu da empresa e nunca mais voltou. Será que eu fui uma boa líder? Eu acho que não. Né? Não é? Isso faz a gente refletir. Sim. Isso faz a gente pensar. Agora, tudo também tem a ver com a minha história de vida. Eu iniciei a minha carreira de liderança com 7 anos de idade.
Eu tinha 3 integrantes na minha equipe. Quem eram os 3 integrantes? Ai, coitados, quem eram os 3? Os meus irmãos mais novos. Então, os meus pais saíam para trabalhar e eu ficava responsável pela casa, pelo cuidado com eles, a comida, a roupa, ou mandar para a escola, arrumar lanche e tudo mais. E os meus irmãos sempre foram maiores do que eu, né? na estatura. E aí, é claro que eu tinha que gritar, que berrar para eles respeitarem a autoridade. E, na verdade, isso era um processo de imaturidade. Esse processo de maturidade foi criado nessa idade. Quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu também achava que era assim. Eu também levei esse autoritarismo para dentro da empresa, até que, de fato, eu fui estudar. Eu fui buscar pessoas, mentores que pudessem me auxiliar. E descobri que a liderança autoritária, ela é de uma pessoa imatura, uma pessoa que ainda não se desenvolveu, é aquela pessoa que ainda não sabe conversar da forma que deveria. É aquela pessoa que grita, aquela pessoa que fala muito ríspido com o outro. Quando eu entendi isso e vi de onde era essa origem, eu falei, opa, eu preciso mudar. Eu preciso ser alguém diferente se eu quero avançar. E aí eu mergulhei fundo no meu autoconhecimento e fui montando estratégias para realmente amortizar aquele comportamento que eu tinha e que não era um comportamento agradável. Então, o processo de desenvolvimento, ele sempre vai vir pelo autoconhecimento. E todos nós, a gente está em processo de desenvolvimento. Você chega num nível, para você ir para o próximo, você precisa desenvolver mais um pouco. Para você ir para o próximo, mais um pouco. Então, é contínuo, é vitalício, isso não para. E aí eu recebo muitos pedidos, muitas solicitações, muitos dos meus alunos vêm até mim depois, se tornam meu coach, se tornam meu mentorado, porque eles querem ir mais além. E eles enxergam em mim uma história que avançou, de mudança, de exemplos, de dificuldades, que foi avançando. Então, tudo isso faz uma diferença. Sim. Quando você fala sobre isso, é tão importante, porque nós estávamos conversando antes, né, sobre essa questão que eu acho que tem muito a ver com a representatividade também. Porque agora, né, eu percebo isso, que aqui em Varginha, né, você tem um instituto, mas você tem essa representatividade dessa mulher que você é, de uma mulher preta, de uma mulher empreendedora de sucesso. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para mim, assim, eu vou em várias empresas da palestra, Francine, e eu percebo às vezes aqueles olhares ainda, né? E como que é essa relação sua hoje, de ser uma mulher preta e estar em várias empresas e conhecer quase o Brasil inteiro, só faltam 2 estados, né? É, isso aí. E como você diria hoje para aquelas meninas pretas que estão iniciando agora, sabendo do racismo estrutural, né? Excelente pergunta. Veja bem, eram crenças que me limitavam em avançar. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora. Eu me lembro que até um dia um líder espiritual perguntou para mim, Francine, você tem medo de andar de avião? Isso muitos anos atrás. Está até no meu livro, Mentalidade Vencedora, e eu conto muito dessa história. E eu falei assim, tenho. Mas na mesma hora eu respondi para ele, só que esse medo não vai durar por muito tempo, porque eu vou andar muito ainda de avião. E olha só, isso eu não tinha nem noção do que ia acontecer na minha vida, do que Deus faria na minha vida. E então a crença que me limitava era mulher, negra, pobre, não vai dar nada não. E eu comecei a fazer perguntas para mim mesma, por que não? Se outras pessoas conseguem, por que não? E eu vejo que a única forma que a gente tem de diminuir a desigualdade social é o conhecimento. É por isso que eu tenho o instituto que eu tenho hoje, que leva esse conhecimento para a sociedade. E eu falo muito disso. Se você quer ser um profissional diferenciado, estude. Busque conhecimento. Mas eu não tenho dinheiro. Eu também não tinha dinheiro. Eu fiz uma faculdade, que foi a minha primeira faculdade de jornalismo, por 2 anos e meio com uma bolsa de 50%. Até que cortaram a minha bolsa do nada e eu precisei trancar meu curso por 1 ano. A partir dali, eu assumi a minha responsabilidade. E eu disse, eu não vou deixar a minha vida nas mãos de ninguém. Eu não vou deixar a minha carreira, eu não vou deixar a minha estrutura emocional nas mãos de mais ninguém. Eu serei líder de mim mesma.
E foi então que as oportunidades foram chegando quando eu assumi. Eu precisei fazer duas coisas. A partir de agora, eu vou ser uma profissional de excelência e eu vou ser uma estudante de excelência. Quando eu fiz isso, Érica, a minha vida deu uma guinada, porque eu assumi as rédeas, eu assumi o controle. Obviamente que existe o racismo, existe, mas quando você sabe quem é você e o que você carrega dentro de você, ninguém te para. Ninguém te para. Eu me lembro pela primeira vez em 2014, quando eu cheguei dentro de uma sala de MBA da FGV como professora, isso lá em Fortaleza. Eu fui saber disso tempos depois, que o coordenador do curso veio conversar comigo. E eu cheguei dentro da sala, tinha quase 60 alunos. Era uma disciplina de liderança, uma cadeira de liderança que eu ia ministrar. E foi uma aula quando, depois de 3 dias, eu fui praticamente aplaudida de pé pelos alunos. A minha nota foi 9,8 de avaliação por 60 alunos. E o coordenador do curso, tempos depois, veio falar para mim que quando eu cheguei lá, os alunos olharam para mim, um comentava para o outro e falava, ela não vai dar conta. Ela não vai dar conta. E é claro, a mulher negra, 1,59, né? Então as pessoas olham e falam. Mas diz que quando eu abri a boca para falar, uau, de onde é que veio essa mulher, né? E todas as vezes que de repente vem aquele pensamento, será que vai? Que às vezes dá aquele medo, né? Dependendo do projeto sim. E tal, dá aquela insegurança. Eu lembro de tudo que já foi feito até agora e de todas as barreiras que eu já avancei. Então eu me posiciono. Eu penso que toda mulher negra que está ouvindo esse podcast precisa pensar o seguinte, você tem um valor. Esse valor que está dentro de você foi Deus que te deu. Você só precisa saber qual que é a sua essência, qual que é a sua identidade, qual o seu propósito. E a primeira pessoa a acreditar em você precisa ser você. Mais ninguém. Eu fui a primeira pessoa a acreditar que eu ia dar certo. Eu estou segurando para não chorar, porque quem chora é o convidado, né? Pensa bem, a entrevistora chora. Mas é porque é uma realidade tão grande, né? Que eu vivo e tantas mulheres me procuram e pensam sobre isso, né? E me fala aí, vamos mudar de assunto, já que você falou de avião. Qual o estado melhor? Sem ser Minas, porque eu sei que Minas é o melhor e tal, né? Mas assim, que você acha assim, que te acolheu, se fosse pra você morar, você moraria e ir embora daqui? Ah, pode ser país? Gente, olha aqui, eu na humildade. Pode ser país. Érica, olha só, engraçado que você falou de Minas, eu sou mineira, varginhense, e eu confesso pra você que os lugares mais difíceis pra ministrar um treinamento e dar aula é aqui. Que bom falar isso, porque eu também acho, gente. Nós somos exigentes, desconfiados Sim. demais da conta. Então, assim, são os lugares que eu mais preciso me preparar. Eu me lembro que quando eu fui dar aula em Curitiba, várias aulas já em Curitiba, sabe, vários treinamentos, eu me preparava muito, eu sempre me preparo, não importa quantas vezes eu ministrei aquele conteúdo, sempre eu vou rever as vésperas da aula. Hoje, por exemplo, eu tenho aula de oratória. Eu sempre bloqueio a minha agenda 2 horas antes do horário, porque eu vou rever a matéria. E olha que eu já dei essa aula por muitas vezes. Mas Curitiba, as pessoas sempre falam, é a pequena Europa, no Brasil, lá é muito difícil, as pessoas são muito exigentes. Você sabe que Minas ainda é mais, chega a ser mais exigente. Eu sou muito mais bem acolhida nesse sentido, me sinto bem mais à vontade em Curitiba, muitas vezes. Mas assim, é muito difícil, Brasil é lindo. Brasil é lindo, mas eu gosto muito da região do Nordeste, Recife, Fortaleza, gosto muito de Manaus. Gente, é difícil. Bahia também. É difícil, mas então vamos falar de país. Eu me formei, eu tive a oportunidade de chancelar meu MBA em Tampa, na Flórida. Então, meu MBA em Executivo de Negócios, em Gestão Empresarial pela FGV foi lá. E todas as minhas formações de Master Coaching e Business Coaching foi em Orlando. E aí eu tive a oportunidade também de estudar nos bastidores da Disney. Tivemos lá o ano passado, inclusive, mais uma vez, pela primeira vez levando a família. Então, eu diria para você, se fosse para escolher um lugar para morar, eu acho que seria Orlando, Estados Unidos, aquela região é muito boa.
Ah, eu imagino. Eu tenho muita vontade de conhecer qualquer região que esteja dentro da África. Mas quando se fala em Disney, principalmente por conta do Isaías, aí meu coração, assim, ai meu Ai, Deus! E eu imagino, tem que ir. tenho que ir. E eu imagino a sensação de levar toda a família, assim, deve ser maravilhoso, né? São os propósitos, né? E as São. consequências deles, né? Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. E eu fico muito feliz por isso. Francine, me fala uma coisa. A gente tá quase no finalzinho, mas eu ainda tenho duas perguntas. Uma é sobre, porque eu também estou começando, né, como palestrante, já tenho alguns anos, e quando a palestra não dá certo? Você fez a palestra, mas você não sentiu feedback, aí você chega em casa arrasado. O que você faz? Tô até em silêncio, Érica, porque aconteceu alguma coisa na hora da preparação. Sim. Eu nunca tive essa experiência para Uhum. poder te falar. Eu, como uma treinadora, uma professora de oratória, eu formo palestrantes, nós temos uma mentoria específica para palestrantes, e é claro que existem alguns pilares, tá? Primeira coisa eu falava disso ontem na aula, quem é seu público? Se eu vou ministrar uma palestra para jovens, eu tenho que tomar o cuidado com a roupa que eu vou vestir. Eu preciso me conectar com eles. Ali cabe um jeans, até que seja rasgado, não tem problema. Cabe um tênis, sabe? Agora, se eu vou muito executiva, não vai haver conexão. Eles vão afastar. Então, existem alguns pilares. A minha linguagem precisa ser adequada. Não adianta eu querer falar difícil com o jovem. Eu tenho que entender até das gírias deles e falar as gírias deles, a linguagem deles. Então, é um processo. São alguns pilares que a gente precisa entender. Qual é o meu público-alvo, qual é o tipo de vestes que eu preciso estar, né? Eu tenho que estar igual à minha audiência, vestido igual à minha audiência ou levemente superior. Eu não posso nem estar muito inferior e nem estar muito superior. É como você ir ministrar uma palestra na OAB, por exemplo, onde você só sabe que só tem advogados. E aí você vai de jeans, não vai fazer sentido. Você, se é homem, tem que estar de terno, tem que estar de gravata, não é? Se é uma mulher, tem que estar com um tubinho, algo que realmente se conecte. Então, e a sua linguagem precisa estar dentro do mundo jurídico também. A única coisa que faz com que não tenha a conexão emocional com o público é a falta do conhecimento das técnicas de uma oratória inteligente, das técnicas de um palestrante inteligente. Quando eu não tenho essa técnica, eu vou pecar em algum momento, porque o mesmo conteúdo, olha só o que eu vou te dizer, o mesmo conteúdo ele pode ser falado para uma criança, para um jovem, para um adulto ou para um idoso. Qual que é a diferença? É a maneira que você vai trazer o conteúdo para a criança. É a maneira que você vai trazer o conteúdo para o jovem, para o adulto ou para um idoso. Para um idoso. Gente, eu tô aqui, sabe o que eu já tô pensando? É nas pílulas que a gente vai soltar, porque assim, você tá maravilhosa, tudo você tá dominando, e eu tô muito triste da gente já estar no finalzinho, mas tem sempre uma pergunta que o Renan me explicou, sabe? Que a gente não pode fazer ela antes para as pessoas, só fazer na hora. E aí você explicou bastante, falou um pouco sobre a sua vida, né? Sobre as experiências já vividas, e teve um momento, assim, eu falo sempre isso, que tem um momento na vida da gente, que é aquele momento quando a gente tá lá com os 15 anos de idade, que realmente é aquele momento que a gente faz a festa ou não, mas que você fala assim, agora eu vou ser fulano de tal. Eu, nesse momento de 15 anos, eu queria ser atriz, então eu colocava na minha cabeça que eu ia ser atriz, colocava uma toalha na cabeça e me achava a própria Xuxa. E hoje a minha vida mudou totalmente, né? É claro que eu já tive a oportunidade de estar indo na Globo, mas minha vida mudou. E eu fiz muitas coisas erradas durante todo esse processo e sofri muito. E eu imagino que a Francine também teve essas mudanças, né? Então eu queria muito que você olhasse agora a menina Francine, de 15 anos, e que você falasse para ela, se você tivesse a oportunidade hoje, né, de acertar e errar, mas que você deixasse esse recado para ela hoje. Fique à vontade aí.
Uau, eu acredito que quando eu olho para a minha história de 15 anos atrás, eu morava numa casinha humilde no fundo do quintal do meu avô. De frente à minha casa tinha uma criação de porcos, um chiqueiro, exatamente dentro do quintal. E do lado de fora, assim, desse chiqueiro tinha galinha, tinha pato, tinha de tudo que você pudesse imaginar. E lá naquele período eu já sabia e sentia que alguma coisa de bom ia acontecer na minha vida. Eu também tive essas questões de querer ser atriz, tanto que eu fiz jornalismo porque eu queria ser apresentadora de algum jornal, ou seja, eu queria me aparecer de alguma forma. Tô brincando, mas eu percebi que eu queria realmente era trabalhar a minha comunicação e tirar de dentro de mim tudo que estava preso aqui dentro e poder colocar isso para fora e poder ajudar outras pessoas. De alguma forma, hoje isso foi realizado, ainda nem comecei, viu? Ainda tô só no começo da minha carreira, dos meus sonhos, ainda tem muita coisa para realizar, muitos projetos, muita coisa ainda boa por vir. Mas quando eu olho para essa menina lá de trás, eu diria para ela, deu certo. Você conseguiu honrar seus pais, respeitá-los, foi obediente, foi realmente quem você achou que deveria ser, fez as coisas da forma correta e mais do que isso, você teve fé em Deus, acreditou e liderou seus sonhos e os seus planos. Deu certo. Deu Continue. Certo. E ninguém segura a Francine, né? De jeito nenhum. Se o avião não segurou, agora já era. E me fala aí, se o pessoal quiser te encontrar. Eu vi que você tá atuante agora na internet, né? Porque eu tô te seguindo no Instagram. Vi o nascimento da Gabriele, você postou lá. Mas aí me passa suas redes sociais, o instituto. Como que as pessoas te encontram? Uau! As pessoas podem me seguir através do Instagram, @FrancineOliveiraCoach ou @Instituto Francine Oliveira. Então, dentro do Instagram, é só me mandar um direct e a gente vai batendo um papo lá. Sou muito acessível, acho que você pôde perceber isso e, na verdade, a vida vai trabalhando isso com a gente, não é? A gente vai deixando um pouco o ego de lado, o orgulho de lado, através do autoconhecimento, do amadurecimento. Você vai entendendo quem você é e como você precisa ajudar as outras pessoas. Então, existe aí essa acessibilidade comigo. Só me procurar no @FrancineOliveiraCoach ou @Instituto Francine Oliveira. Ai, vai ser um prazer. Você tinha me perguntado qual que era o tema do podcast, né? E Foi. a gente traz isso, que o tema hoje é Francine Oliveira. Uau! Pessoal, muito obrigada bom. pela atenção de todos. Primeiro, também quero agradecer a Gabriele, que ficou quietinha 15 ela dias. É assim, ela é esse doce, esse anjinho. Gente do céu, 15 dias quieta desse jeito. O Renan e o Rafael fizeram mais barulho do que a Gabriele. Lá em casa é uma briga, porque ela fica pouco tempo acordada e todo mundo quer pegar. Ai, que delícia, eu também quero pegar já já. Agradecer a Esther também, que está aqui com a gente. Agradecer a parceria de vocês que estão assistindo, né? Esse Papo Diverso. E, gente, olha, conecte, mande mensagem para os seus amigos. Manda aí o meu Instagram, o Instagram da Francine, e vamos nos conectar. E lembrando também que o Papo Diverso vive dos patrocinadores, então nos ajude também a somar cada vez mais. Muito obrigada a todos, todas e todo mundo que está aí assistindo. Até mais e obrigada. Obrigada a você, Érica. Saiba que eu te admiro muito e você realmente está fazendo uma carreira maravilhosa, brilhante. Continue. Continue na jornada. Parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Ai, obrigada, gente. Eu quero brilhar mais ainda com você. Tchauzinho, gente. Até mais.